Boa noite a todos, em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Deus, né? É uma honra estar na casa do Pai. É uma honra poder estar servindo a Deus neste tempo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Que bom Espírito que está aqui. Amém. Aleluia. É muito bom estarmos na presença dEle. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Verso 22 de Apocalipse 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, que teu Espírito fale uma vez mais. Que tua unção tome o controle, pois temos te louvado debaixo desta unção. Precisamos dela agora para a ministração da tua palavra. Tome a liderança da nossa mente, do nosso coração e ajude o teu povo. Que eu saia completamente do caminho e teu Espírito vivifique a tua palavra. Unja estes corações e que cada coração seja um terreno fértil. Amém. Tua palavra caia neste terreno e produza, Pai. E que a tua presença seja manifestada. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Podem ficar à vontade. É sempre um prazer, como eu disse, estar na casa de Deus. Eu vejo o irmão Luiz Fernando, que Deus abençoe ele, né? No nome do Senhor Jesus. Quando a gente começou o trabalho aqui, começamos lá na casa dele. Aliás, na casa do irmão Mota, né? E ele ia lá, ele, a esposa, né? E o Luiz Henrique, e a família do irmão Mota se reunia ali. Era o Loreni, né? Isso, e a irmã Sônia. E nós tínhamos aquele culto ali. E dali começou o trabalho, pela graça de Deus, né? Naquela época o irmão entrou em contato com o irmão Jair, e o irmão Jair indicou aqui, eles já eram colegas de Deus. Então batizamos a esposa do irmão Luiz Fernando, e ali o trabalho começou e fomos batizando pessoas, Deus nos ajudou. Foi realmente um trabalho árduo, mas foi um trabalho de muita bênção também da parte do Senhor. E muito o irmão Luiz Fernando nos ajudou nesse trabalho, que Deus abençoe muito o seu coração, no nome do Senhor Jesus, né? É sempre um prazer revê-lo. Aqui nós lemos na Escritura, meus amados, dizendo: quem tem ouvidos. Também está comigo o irmão Eliseu, eles são dali de Mussum, o irmão Gabriel, está também o irmão que congrega ali com o pastor Valdemar, né? Deus abençoe eles ricamente no nome de Jesus. E eles vieram também ouvir a palavra de Deus. Eu creio que o pastor Júlio sempre é esta pessoa fina que ele é, né? Essa pessoa que realmente a gente preza, é um bom amigo. Que Deus abençoe sempre o seu coração. No nome de Jesus, o pastor Jair está ali nos dando a honra, né, de estar conosco aqui nesta noite. Tivemos ontem ali e fomos abençoados, e eu creio que hoje não será diferente. Amém. Aqui as Escrituras falam que quem tem ouvidos,
Estamos vivendo numa era em que ela é cega. Mas cada era da igreja, ela foi surda para as coisas de Deus. Porque sempre Deus termina uma era da igreja dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma escritura que Deus enfatiza muito, e inclusive o próprio Senhor Jesus usou nos seus sermões. Quando ele terminava, em alguns sermões dele, ele dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Poucas pessoas estão dando ouvido ao que o Espírito diz ou está dizendo. Principalmente aquilo que o Espírito Santo está dizendo nesta era, neste tempo. Muitos prenderam-se no tempo. Suas almas estão paradas lá atrás. Suas almas ainda estão vivendo um tempo que eles dizem: naquele tempo, naqueles dias, como era assim, ou como quando começou. Sua alma está presa no passado. E precisa haver uma libertação e trazer a sua alma para o presente. Amém. Para o dia que você está vivendo, para você não se alimentar do passado como museu. São coisas boas, vale relembrar, mas não fique lá atrás. Venha para o hoje, para o agora, porque Deus está aqui na frente. Lá atrás é passado, Ele está aqui no hoje. Ele está aqui no agora. Ele está aqui no que você está ouvindo hoje. Veja. Então, principalmente para aquilo que ele está falando, e quando o profeta prega a mensagem alimento espiritual, no seu devido tempo, ele realmente quis dizer aquilo. Amém. Alimento espiritual no seu devido tempo. Amém. Não vá você pensar que o mingau era bom. Quando criança era bom. No tempo de correr nas correntezas, nos valos, nas águas de chuva, era bom? Era. Mas você tem que vir para cá. Agora você é grande, aleluia, você é adulto, você cresceu. Amém. Você tinha o que você tinha lá no passado, mas não te esqueça que você agora já é um homem, já é uma mulher, já é um jovem, já é um adulto, e hoje você está comendo outro tipo de alimento. Amém. Então, nós estamos seguindo a coluna de fogo que não para. Amém. Ela não para. Deus não está estacionado. E quero te dizer mais uma coisa, que se você pensa que Deus veio na cruz, morreu, e então simplesmente pagou os nossos pecados e cruzou os braços e disse: agora se viram? Não. Ou Deus criou este mundo, colocou esta humanidade e depois disse: se viram? Não. E você pensa que tudo está à mercê e que o diabo tomou conta de tudo? Mentira, diz o profeta. Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo e está tudo sob o seu controle. E se está tudo sob o seu controle, inclusive o faraó está sob o seu controle, a casa de Anrão e Jecobede está sob o seu controle, amém? Tá? Ambos, a casa de Satanás está sob o controle de Deus, mas a casa dos filhos de Deus também está sob o controle de Deus. Amém. Então Deus não deixou Israel no Egito esquecido, como Deus também não deixou nós nesta era de Laodiceia esquecidos. Deus
diz o profeta, não perde. Amém. E ele diz mais, o diabo não tem nenhuma vantagem sobre Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, dizer ou largar a toalha e dizer não há mais nada para mim seguir, eu vou servir a Deus em casa, você estará fazendo exatamente o que o diabo quer. Meu Deus. Nós sabemos que parar é a mesma coisa que retroceder. Verdade. A mensagem nos deu um aperto grande. Sabe por quê? Porque a mensagem abriu os nossos olhos. Amém. Aleluia. Verdade. E quando Pedro escreve a sua carta, ele diz assim, ó, sabendo destas coisas. E ele diz quais coisas. Ele diz antes, no versículo anterior do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele diz o seguinte. Ele diz assim, ó, os céus que agora existem se desfarão em grande estrondo. E a terra que agora existe se queimará. Aí ele vem e diz, sabendo destas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade. Aí nós podemos pegar esse texto, sabendo dessas coisas, e pregar uma mensagem titulada, vamos pregar para quem sabe. Então vamos pregar para os crentes da mensagem. Aleluia. Sabendo destas coisas, eu sei dessas coisas, você sabe dessas coisas, que pessoas nós devemos ser. Amém. Aleluia. Aí vem o Senhor Jesus em São João capítulo 9, e os fariseus dizem assim, olha, nós não somos cegos. Aí eles dizem, Jesus assim, realmente, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas pelo que vocês agora estão enxergando, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, por vocês estar vendo, por vocês estar sabendo, por vocês estar conhecendo, é que vocês estão em pecado. Porque vocês sabem e não praticam. E Deus. É. E vem o apóstolo Pedro e vai mais profundo ainda, e ele diz uma coisa tremenda para nós, porque ele nos coloca em aperto, como que coloca uma espada na nossa barriga e diz, agora, tu estás entre a cruz e a espada, te mexe. Por quê? Era melhor tu não ter conhecido. É bem verdade. Porque conhecendo, se desviando do caminho, é a mesma coisa que o cão vomitando e tu comer. E o cão comer de volta. É a mesma coisa que pegar e tirar a porca da lama e ela voltar para o seu despojador da lama. Eu sei que eu estou ferindo a mim mesmo. Aleluia. Eu sei que eu estou ferindo a você, eu sei. Mas não adiantaria eu vir aqui e dar uma Aleluia. melada para você. Não adiantaria eu vir aqui e dar uma mamadeira para você. Porque nós estamos falando para pessoas aqui que não são ignorantes, para pessoas que sabem. Amém. Nós sabemos, nós conhecemos e nós somos muito inteligentes. Amém. Porque Deus nos deu uma mensagem profética. Amém. E abriu os nossos olhos. Ele tirou o véu. Aleluia. E nós enxergamos a realidade da hora. Verdade. Eu dou graças a Deus por isso. Amém. Mas por um outro lado me coloca em aperto. Verdade. Por que me coloca em aperto? Porque eu vejo tanta coisa correta e às vezes eu não consigo obedecer. Porque eu vejo tanta coisa certa, mas eu não dou conta de cumprir. E aí eu me coloco em aperto porque eu vejo me esmurrando todos os dias o Edival velho, dizendo, calma Edival, porque tu tens que obedecer, porque tu conhece agora. Aleluia. Aí eu sou obrigado a me colocar aos pés do altar todos os dias. Aleluia. Às vezes eu sou obrigado a ouvir um auxiliar pregar e eu ir para o altar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, ora por mim. Porque eu preciso desta graça de Deus. Eu preciso desta misericórdia de Jeová. Eu preciso desta compaixão de Deus. Eu preciso desta graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque eu dei ouvido ao que o Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo, se havia um Espírito Santo falando nesta era, falando, isto é, profetizando mensagens proféticas para o coração da noiva, saindo da boca de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, não era uma voz comum, era a voz de Deus para estes dias finais. Era a voz do Espírito falando com a noiva. Era aquilo como que Abraão
era como que Eliezer, era como que Isaac, e Abraão tem um plano em sua mente para arrumar uma esposa para Isaac. Então Abraão transmite o que está na sua mente para a mente de Eliezer. E Eliezer então recebe o que está na mente de Abraão. E quando ele chega, vai encontrar uma esposa para Isaac, ele transmite os pensamentos que não eram dele para o coração de Rebeca. Foi isso que Deus fez nesse tempo. Os pensamentos que estavam na mente de Deus, ele transferiu para as mentes desse profeta. E esse profeta veio trazendo esses pensamentos que não eram dele, mas era da mente do Elohim, para o teu coração, para o meu coração. Para quê? Sim, quem era o Isaac, quem era Jesus, quem era o plano, aonde era, tudo estava na mente desse profeta, mas quem transferiu para ele foi o grande Elohim, o eterno, os pensamentos eternos de Deus. Eu quero que você vá a tal e a tal lugar, eu quero que você pense bem aonde você vai. E ele saiu pelas denominações parentes nossos para achar uma esposa para Jesus Cristo. Ele te encontrou, ele me encontrou. E os pensamentos eternos de Jeová foram transferidos para o meu coração. Louvado seja Deus. O Espírito do Senhor falou. O Espírito de profecia de Jesus Cristo falou. Aleluia. E você pode dar crédito a isso. Quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, ouça. Aleluia. Vivendo num tempo glorioso. Mas não te esqueça disto, meu amado, que nós estamos vivendo num tempo de maior confusão religiosa. Sim, simplesmente, sabe por quê? De maior confusão religiosa? Porque os homens não querem dar ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo. Para cada era, para cada tempo, a era de Laodiceia, os nossos dias, o pior dia que a humanidade está passando é agora. E olha, o princípio de Satanás, sabe qual é? O princípio de Satanás é confusão. O alicerce da obra do diabo é confusão. O princípio dele é confusão, porque o profeta de Deus diz que o princípio de Satanás, o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Babel, que tem dois significados, portal de Deus e confusão, que é o início da Babilônia. Babel, confusão. E veja, o princípio do reino de Satanás é confusão. Ele começou com confusão e ele termina com confusão. E Deus envia-nos uma voz, e nós temos que estar preparados, porque nós temos que ter ouvido. Não é este aqui, não é este aqui, não é esse aqui, mas é um ouvido dentro deste aqui, um ouvido profético, uma percepção profética, para captar a voz do Espírito no meio de tantas vozes. Por isso o profeta pregou a mensagem escutando a sua voz. Há muitas vozes, há a voz da política, há a voz da sociedade, há a voz do mundanismo, há a voz de tantas coisas, mas em meio a estas vozes há uma voz. A voz do Espírito Santo, a voz do Supremo Pastor, e ele diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Você que é ovelha de Jesus, você que é ovelha do aprisco da palavra de Deus, você ouvirá a voz do pastor supremo, pregado através desta mensagem, lida no púlpito, pregada na íntegra, e então você dirá: ora, eu estou aqui. Você virá balindo para o altar, você virá chorando para o altar, mas você reconhecerá a voz do seu pastor, o grande Elohim eterno. Tem uma voz falando com você, falando contigo, dizendo para você, aleluia. E vocês vão ver o princípio de confusão. Então Deus nos enviou uma voz para sairmos da confusão. Então não te esqueça disto. Há muitos lares, há muitas famílias, há muitos casais, há muitos lares que está ali o princípio de Satanás, isto é, o reino dele está estabelecido ali, ao ponto daquela família dizer: ninguém se entende nesta casa. Falam o português,
falam o mesmo idioma, mas não falam a mesma língua. Falam o mesmo idioma, mas não falam a mesma língua. Igrejas que falam o mesmo idioma, mas não falam a mesma língua. Homens e mulheres que falam o mesmo idioma, mas não falam a mesma língua. Famílias que falam o mesmo idioma, mas não falam a mesma língua. Marido e mulher que falam o mesmo idioma, mas não falam a mesma língua. Não se entende. Ali é o princípio do reino de Satanás. Ali é a Babilônia. Ali é a confusão. Isso te fere? Isso te machuca? Isso te escandaliza? Isso te deixa perplexo? E você diz, meu Deus, eu sou isso. Você diz, interessante. Ele está falando exatamente o que está acontecendo comigo, no meu lar, na minha casa. Como assim? Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você não conhece o mundo espiritual. Você não conhece. Deixa eu te dizer, Deus, Ele é tão amoroso. Ele é tão amoroso. Ele é tão glorioso. Que Ele levanta alguém que não se importa se você vai ser amigo dele, se você vai ser colega dele, se você vai continuar dizimando, se você vai sustentar. Ele não se importa com nada disso. Ele quer falar a verdade para você. Ele não quer saber se você vai vir mais na igreja. Ele quer saber que você conheça Jesus Cristo. Que você conheça Deus. Que você conheça a palavra. Que você saia de uma igreja pensando, como que eu posso ser melhor, Senhor? Que você saia de um culto refletindo e dizendo, Senhor, olha a minha falha, porque você vem para a igreja para isso. Você vem para ver onde é que você está em dívida com Deus, para te acertar. Eu venho para a casa de Deus para ver onde é que eu estou em dívida com Ele, para me acertar, para me corrigir. Porque aqui, se existe um lugar de gente ferida, de gente machucada, é a casa de Deus, é a estalagem do Senhor. É que se existe um lugar que o bom samaritano vai te trazer, é para a igreja. Se você está machucado, ferido, desviado, acabado, é para a casa de Deus que o bom samaritano vai te trazer. Vai doer as ataduras, vai doer, mas uma coisa é certa, aquilo vai te curar. Vai te trazer libertação, vai te trazer vida. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Confusão é a era da confusão, é a era em que as pessoas não conseguem entender a voz do Espírito Santo. Não conseguem entender o que o Espírito Santo está falando. Quando a Bíblia nos informa, em Apocalipse 10, no versículo 7, que Deus tem prometido nos revelar os seus segredos, que Deus tem prometido cumprir neste tempo presente todos os mistérios que Ele falou pela boca dos seus santos profetas nos dias da voz deste sétimo anjo, isto é, no tempo do fim. Que dia é este? Que tempo é este? Que hora é esta? Vamos olhar para o passado? Não podemos. Vamos olhar para o futuro, para os nossos filhos? Também não dá. Sabe por que não dá? Sabe por que não dá? Porque eu não posso acreditar, eu não posso crer que esta geração de meus filhos, de meus netos, vão conseguir subsistir, vão conseguir viver. Esta geração maquiavélica, esta geração de joguinhos online, esta geração de Facebook, de internet, de YouTube, vai conseguir sobreviver? Eu estou querendo ver. É a verdade. Ela não vai conseguir subsistir. Não haverá outra geração, meu querido. É verdade. Não haverá, e assim, se
tiver a mensagem desse profeta, tem alguma coisa errada com ela. Porque esse profeta diz, não adianta você escrever um livro, porque não terá uma outra geração para ler. Não há alguém para ler a minha história, não há alguém para ler a tua história. Porque esta geração, ela verá a vinda do Senhor Jesus. Você pode pensar que está muito longe, porque tua vida, teu foco, tua mente está voltada para as coisas desta terra. Mas quando você foca nas Escrituras, foca na palavra, foca no assim diz o Senhor, e você veja os acontecimentos mundiais, você veja que Ele está tão perto. Você veja que está se encaminhando. Quando Deus, através do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, ele disse, tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E lá no versículo 9 ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Que coisa! E não existe nenhuma igreja hoje que tenha a coragem de dizer que não estamos nos dias finais, no tempo do fim. É verdade. O tempo da tarde já foi. Já estamos chegando na meia-noite. Já estamos chegando em Mateus 25. O tempo de Zacarias 14:7 já foi. Já estamos em Mateus 25. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Sim, o tempo da tarde de Zacarias 14, versículos 6 e 7, mas no tempo da tarde será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas no tempo da tarde haverá luz, já foi. Nós agora estamos lá em Mateus 25, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, já não é mais de tardezinha, já não é mais o entardecer, já estamos perto da meia-noite, já estamos nesse clamor glorioso. Já estamos nesse clamor que Ele está abrindo as portas para o arrebatamento. Já estamos nesse clamor glorioso de nós deixarmos as virgens nécias adormecidas com seus credos e seus dogmas e encontrarmos o Senhor Jesus Cristo. Ou você vai ficar sempre, eu estou na tarde, eu estou no entardecer. Não, esqueça, não fique lá para trás. Tua mente, tua alma pode estar presa lá atrás, mas não fique lá atrás. É hora de você acordar, é hora de você despertar para a realidade, para o tempo que se chama hoje. Aleluia. Sim, as profecias da Bíblia em cumprimento final. Esta é a geração, meu querido, esta é a geração que verá a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não te engane, porque esta profecia, ela veio, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. E se existe um Espírito falando neste dia, ele está falando contigo, através da sua palavra. Não ouça a minha fonética, não ouça a minha voz, mas ouça o que a palavra está dizendo para você. Não olhe para mim. Mateus capítulo 24, o livro da escatologia dos 7 selos, o capítulo dos 7 selos, no versículo 32 a 35, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu ainda creio nessas profecias, eu ainda confio nas palavras do meu mestre, eu ainda confio nesta mensagem, eu ainda sei que haverá um arrebatamento, eu ainda creio num shalom, num amanhecer eterno, onde nós estaremos encontrando um glorioso reino de Deus, umas bodas gloriosas. Eu creio no amanhecer desses. Aleluia! Estamos no tempo do fim, quando a última geração, por isso que eu disse, eu não creio que esta geração vai subsistir, porque realmente o ser humano está extinto. Esta geração que virá será simplesmente combustível para o Armagedon. Combustível. E aí você vai para a mensagem
Somente uma vez mais, Senhor. Aí o profeta vem e diz: olha, sabe o que o diabo está fazendo? Ele está preparando a mente das nossas crianças para o grande estrondo que ele há de dar. Se ele não conseguiu preparar com a televisão, agora ele está preparando com a internet. Ele está preparando com os jogos online. Ele está preparando com as metralhadoras. Ele está preparando com os joguinhos. Ele está preparando com os monstros. Ele está preparando com coisas de outros planetas. E o profeta vem e mostra na mensagem: não sabeis, exatamente essas formigas gigantes que eles fazem nos filmes de Hollywood, elas se tornaram realidades na grande tribulação. Isso tudo é uma ficção aqui, mas elas existem em algum lugar. A ciência teve que tirar ela de algum lugar. Realmente ela existe. Isso tudo vai acontecer. Não fique pensando que você somente vê Hollywood está colocando. Sabe por que Hollywood coloca isso na tela? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Assim como o quartel-general relacionado aos negócios religiosos de Satanás é o Vaticano, assim o quartel-general de Satanás relacionado aos negócios humanos é Hollywood. Hollywood é exatamente a segunda Babilônia da Bíblia. Hollywood está lá, Los Angeles está lá, é a segunda Babilônia da Bíblia. A primeira é a Igreja Católica, que vai ser destruída com a bomba atômica. A segunda Babilônia da Bíblia é aquela que vai ser jogada no mar como uma pedra de atafona, assim como o nosso profeta pegou aquela pedra lá naquela montanha, no Monte Pôr do Sol, e jogou para cima, desencadeando o juízo sobre a terra. Ali estava a profecia se cumprindo, dando início. Sabe como? Deixa eu te mostrar na Bíblia. Quando Jesus Cristo entra no cenáculo e faz assim, ó: recebam o Espírito Santo. Eles receberam ali? Não. Passou dias e dias e dias e dias para aquele vento se cumprir, não foi assim? Assim também o nosso profeta pegou uma pedra lá na montanha e jogou para cima e disse: juízo sobre a costa leste. Foi exatamente isso que ele estava profetizando. Ele estava profetizando os terremotos que darão em Laodiceia, para acabar com Laodiceia, para destruir Laodiceia, porque o último terremoto que dará jogará tudo que existe por terra, e esta noiva não deve mais estar aqui. Amém! Esta noiva tem que sair daqui, e para isso ela precisa se arrumar, e para isso ela precisa beliscar a sua consciência. Para isso ela precisa se acordar e pensar que ela não é mais religiosa, pensar que ela não é mais simplesmente uma igrejeira, pensar que ela tem que buscar o Espírito Santo. E eu quero te perguntar seriamente para você, se pergunta para você: quanto tempo você tem tirado para buscar o Espírito Santo nos dias atuais? Quantos dias por semana você tem buscado para buscar o Espírito Santo? Você tem buscado para trabalhar, você tem buscado para conseguir botar um pouquinho mais de dinheiro no teu banco, para conseguir pegar uma férias, para conseguir pegar uns dias melhor na tua vida lá no futuro. Você está preparando o teu futuro fisicamente, mas eu quero perguntar: tu está preparando o teu futuro espiritualmente? O teu futuro para o rapto, o teu futuro para a transformação do teu corpo, o teu futuro para sair daqui? Eu quero saber se você tem combustível suficiente nesta nave espacial para sair dessa terra. Não é hidrogênio, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a glória de Shekinah. Quero saber se você tem se esforçado tanto para dar o tanto que você dá para os teus filhos, para tuas filhas, para tua família. Se você tem se preocupado em trazer eles para debaixo do sinal e dizer: meus filhos, vamos orar pelo Espírito Santo, porque olha, uma hora dessa nós vamos se acordar, mas não vamos se acordar nesse corpo mais. Nós vamos estar num corpo glorioso, nós vamos estar num novo céu, numa nova terra, nós vamos estar em umas bodas. Então vamos orar, porque nós precisamos desse Espírito Santo. E o sinal é para toda a família. O sinal é para o filhinho, para a filhinha, para a jovem, para o adulto. O sinal é para a família. E quero dizer mais: Deus não vai cobrar da tua esposa, não, seu covarde. Deus vai cobrar de você, rapaz. Deus vai cobrar de você, cabeça, que diz que é o cabeça da casa, que é o homem da casa, que manda, mas está sendo mandado pelo diabo. Porque Deus vai cobrar de ti. Deus não vai chamar tua esposa, Deus não vai chamar teus filhos. Deus vai chamar você, que não tem pegado a tua esposa, que não tem pegado teus filhos, que não tem pegado a tua família. Tu pega eles para fazer tanta coisa, mas não tem pegado eles para ler a Bíblia,
para orar, para buscar a Deus, para dizer: vamos buscar ao Senhor, vamos buscar a Deus, vamos buscar o Espírito Santo. Ele é o único que pode nos levar daqui, Ele é o único que pode nos tirar desta terra, Ele é o único que pode nos dar um futuro real e verdadeiro. Você quer ouvir o que o Espírito está falando nesse tempo? Amém. Você quer ouvir o que o Espírito está falando nesse tempo? Amém. O que o Espírito está dizendo? O que o Espírito está clamando? Sabe qual é o choro do Espírito? Sabe qual é o clamor do Espírito? Sabe qual é o clamor do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus saia da televisão e venha para a minha presença. Saia do telefone e venha para a minha presença. Saia das diversões e venha para a minha presença. Sabe qual é o clamor do Espírito Santo nesta era? Saia das redes sociais e venha para a minha presença. Sabe qual é o clamor do Espírito Santo? Venha ler o que eu tenho para falar contigo. Sabe qual é o clamor do Espírito Santo nesta era? Esse é o clamor. É Ele querendo ter companheirismo contigo. É Ele querendo ter uma comunhão contigo. É Ele chamando a noiva para ter comunhão com Ele. É Ele chamando seus filhos. Ele está te chamando. Ele está te chamando. E deixa eu te dizer, não há nenhum homem, nenhum anjo, nem nada, nem mesmo o próprio Deus pode te perdoar os seus pecados. Sabe por quê? Estou lendo a mensagem, qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 158. Não há nenhum homem, nenhum anjo, nem nada, nem mesmo o próprio Deus pode perdoar os seus pecados. Isso já foi feito. Jesus fez isso na cruz. Mas isso nunca lhe será de proveito ou nada, ou lhe trará benefício algum até que você aceite isso. Está vendo? Ele já fez. Ele não vai poder te perdoar de novo. Ele não vai poder te curar de novo. Ele não vai poder te libertar de novo. Você que vai ter que levantar a tua mão. Você que vai ter que deixar a cadeira, o banco, o sofá, a cama, levantar e dizer: Senhor, eu quero isto. Eu preciso disto, Pai. Senão isso não vai ter efeito na tua vida. É verdade. É verdade, Senhor. Você quer saber o que o Espírito Santo está falando para ti nesta noite? Você quer saber o que o Espírito Santo? Então abra o teu ouvido em nome de Jesus. Abra o teu ouvido em nome de Jesus. Aleluia. É a verdade. Glória a Deus. Aleluia. É Deus. Aleluia. É glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você diz assim: mas eu não senti nada. Isso é para incrédulo. Isso é para ateu. Isso é para pessoa que não crê em Deus. Porque a minha Bíblia diz, nunca disse se você sentiu. É se você creu. É se você crê. É se você levanta e diz: eu creio. Sim, a irmã Rati não sentiu nenhum arrepio, mas ela disse: eu creio, isso é tudo verdade, Senhor. O que é que o Espírito quer dizer para você nesta noite? O Espírito quer dizer nesta noite para você: não saia da fila. Não saia da fila. Que fila? A fila do arrebatamento. A fila da subida. Não saia da fila. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu disse que essa mensagem me feriu. E eu sou o primeiro a estar aqui nesse altar. Porque eu sei o quanto é sério esta mensagem. E não é porque eu sou pastor que eu não preciso. Eu sou o mais necessitado de vocês aqui. Sou o mais necessitado. Porque eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa.
Eu tenho filhos, eu tenho netos. E eu não quero ver eles nesta grande tribulação. Oh, meu Deus. Aleluia. Meu Deus! Eu preciso, Senhor. Oh! Eu preciso, meu Deus. Oh! Eu preciso, Senhor. Oh, meu Deus! Eu preciso da tua ajuda. Tua graça. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda, meu Deus. Eu preciso. Oh, Espírito Santo. Cria em mim um espírito reto. Cria em mim um espírito manso. Cria em mim um espírito de obediência. Cria em mim um espírito de sujeição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, dá-me obediência à tua palavra. Dá-me, Senhor, meu Deus, a tua santidade, a tua pureza, a tua lealdade, a tua bondade, o teu amor. Dá-me, Senhor, a tua sinceridade no meu coração. Quebranta-me, ó Pai. Lapida-me, Senhor. Muda-me, ó Pai. Sonda-me, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Muda o meu caráter. Muda, molda, lapida. Oh, tira o espírito de arrogância. Tira o espírito de sabe tudo. Tira o espírito de soberba. Tira o espírito de vaidade.